Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus através de mais uma devocional, com o propósito de edificar as nossas vidas e famílias como igreja. E neste instante eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 40. Faremos a leitura dos 3 primeiros versos do Salmo de número 40 da palavra de Deus. E a nossa oração é que o Senhor, através da unção do Espírito Santo, gere quebrantamento, arrependimento e revelação sobre as nossas vidas para a glória de Deus. O Salmo de número 40, Salmo de Davi, que na minha Bíblia tem o título Oração para Livramento. O verso 1 declara ao nosso coração: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Este salmo, considerado de autoria de Davi, nos mostra a oração de Davi que buscava pelo favor e pela graça de Deus em sua vida. O interessante é que o verso 1 demonstra a espera do coração, o quanto Davi aguardava o agir e a manifestação de Deus diante do clamor, diante da sua entrega e da sua oração. Muitas vezes a oração é este lugar que cultivamos, esperamos o agir de Deus, o fluir do Espírito Santo. Cultivamos a fé, a esperança de que o milagre um dia irá acontecer, que Deus ouvirá o clamor e responderá com força e com poder, gerando bênçãos e salvação sem medida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa igreja. Mas muitas vezes a oração também nos pede a confiança, o saber esperar em Deus, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes as horas, 24 horas de um dia, as horas do relógio, quando passa o tempo, a semana, os anos, os meses, quantas vezes o nosso coração se preocupa, passamos a viver ansiosos, sempre pensando que Deus não está ouvindo ou mesmo demorando demais para agir e responder ao nosso pedido e à nossa oração. Porém, o Salmo 40 da palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor, que esperam com confiança em Deus, a promessa da palavra de Deus traz ao nosso coração como revelação o próprio Senhor se inclinando para ouvir a oração de Davi, quando ele clamou por socorro. O socorro representa este último clamor, esta oração de urgência, de grande necessidade, quando faltam as palavras, muitas vezes em meio a circunstâncias difíceis, surge este clamor que dizemos: socorro, Senhor, socorre-me, ó Deus. Mas a imagem que a Bíblia traz ao nosso coração no Salmo de Davi, no Salmo 40, é um Deus que se inclina para ouvir a oração do seu povo. Um Deus que se inclina em direção daqueles que esperam com confiança na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia. Por isso, meu querido irmão e irmã, eu não sei se a sua espera tem um dia, ou 2, ou um mês, ou um ano, ou muitos anos. Porém, segundo a palavra de Deus, persevere, não desanime, continue crendo, confiando, porque a resposta de Deus chega no momento certo, na ocasião oportuna. Ele irá te socorrer. O Senhor é aquele que ouve a oração da igreja.
e que se inclina em nossa direção para ouvir este pedido de socorro, de urgência, e para trazer sobre nós a sua graça, a sua bênção sem medida. Mas a fé nos pede esperança. A esperança, uma confiança, uma convicção que o relógio pode até pensar que nos domina. Mas o nosso Deus, como Apocalipse nos ensina, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim. Todas as coisas começam em Deus e irão convergir para Ele, até mesmo a dispensação dos tempos, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios. Esperei com confiança pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui nós encontramos um Deus que se inclina, um Deus que vem em nossa direção. E da mesma forma, um Deus que ouve a oração da igreja, que está ouvindo o seu clamor, que está no controle de todas as coisas em sua vida. Então, diga à sua alma, ao seu coração: alma, porque está abatida dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Coração, porque está preocupado, confie no Senhor, porque Ele se inclina para nos ouvir. E o verso 2 nos mostra a ação de Deus diante da oração por livramento de Davi. Porque a palavra diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O verso 2 representa esta ação de Deus. A ação de Deus de resgate, de nos tirar do poço de perdição, de um tremedal de lama, de toda a escravidão do pecado, de toda a vida fora da sua vontade, do seu favor, da sua vontade que é boa, agradável e perfeita. É este resgate de Deus. É nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. É nos tirar da enfermidade para a cura, para a restauração. É nos tirar da tristeza, da angústia para a esperança, a alegria da salvação. Porque a ação de Deus em nossa vida, em nosso meio, sempre irá representar mudança, transformação, resgate, renovo. Ele nos tira do poço de perdição. Ele nos resgata do tremedal de lama e nos coloca firmes em uma rocha. E a própria Bíblia testemunha que Jesus é o rochedo da nossa salvação. Ele é a rocha mais alta, onde podemos firmar os nossos pés e permanecer seguros. Ele é a rocha, o rochedo da nossa salvação, onde os nossos pés podem ficar firmes, firmes diante do medo, diante da ansiedade, diante de qualquer ação do inimigo, firmes diante de qualquer circunstância contrária que se levante contra nós. Não importa o tamanho da tempestade, a força do vento, o tamanho das ondas, a casa que foi edificada sobre a rocha, como Jesus nos conta a parábola do construtor sábio, prudente, do insensato, a casa que foi colocada sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra ela, porém a casa ficou de pé. Porque o Senhor é a nossa rocha de salvação, a nossa rocha firme, inabalável para a glória de Deus. Ele, o Senhor, também te resgatou, meu querido irmão e irmã.
nos tirou do poço da perdição e nos levou para o banquete da sua salvação. E o verso 3 declara: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O verso 1 do Salmo 40 inicia com um pedido de socorro do salmista. Mas o verso 3, diante da ação de Deus, declara ao nosso coração que Deus colocou em Davi um cântico novo, de um pedido de socorro para uma oração de adoração. Por isso, espere em Deus com confiança, meu querido irmão e irmã. Em breve, esse pedido de oração, esta espera, que pode parecer demorada demais, será em seus lábios um hino de louvor, um cântico de adoração, uma nova canção de alegria, de glorificar e bendizer o precioso nome do Senhor Jesus, a nossa rocha de salvação. Ele deseja, o nosso Deus, colocar em nossos lábios uma canção nova. O Senhor deseja que o louvor seja parte da vida da igreja, diante do seu fluir, do seu agir, diante do cuidado de Deus sobre aqueles que decidiram, pela fé, esperar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está cuidando de você nos mais pequenos detalhes, para que sejamos uma igreja que declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, o louvor, a honra e a glória. Aleluia! Que esta palavra continue edificando o seu coração e que juntos possamos entoar um novo cântico de adoração ao nosso Deus, através de uma vida que testemunha que vale a pena servir e perseverar na presença de Deus, porque muitos verão estas coisas e pela obra de Deus em nosso meio também serão alcançados para a glória de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Um grande abraço a todos e todas.